A paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo o entendimento. Estamos iniciando mais um vídeo do canal Impactando com a Verdade e desta vez com uma mensagem que vai trazer grandes lições para a nossa vida. Então quero convidar você a assistir este vídeo que vai trazer uma mensagem poderosa ao teu coração, onde você vai conseguir vencer as adversidades, as tentações através do aprendizado da palavra de Deus. Antes de iniciar a mensagem de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo para que outras pessoas possam serem abençoadas através desta palavra. E quanto mais você compartilha e curte os nossos vídeos, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas também serem abençoadas com a palavra de Deus. Então vamos para o vídeo de hoje com a mensagem que traz o título Cuidado com as armadilhas do diabo. Então assista essa mensagem até o final e você vai ser edificado. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Impactando com a verdade. Na palavra de hoje, eu quero trazer uma referência à tentação de Jesus, que se encontra escrita no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. O texto dessa palavra nos diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira lição que nós absorvemos dessa mensagem é que o Senhor Jesus, ele estava há 40 dias em jejum. Ele estava cansado, estava fadigado, estava com fome e Jesus estava no limite da sua força, porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele também era humano. Então ele era 100% Deus e 100% homem. E chegou o momento em que Jesus chegou ao limite do seu corpo físico e ele sentiu a necessidade de comer alguma coisa, ele sentiu a necessidade de alimentar o seu corpo. E foi nesse momento em que o diabo, o tentador, ele se apresenta diante de Cristo e ele diz: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, ou se tornem em pães. E Jesus de imediato respondeu: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a escritura sagrada. Jesus disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira lição que eu aprendo com Jesus, e quero que você aprenda também, é esta: não ceda à tentação por causa da necessidade. O diabo chegou diante de Cristo no momento que Jesus estava frágil, que Jesus estava necessitando de alimento, e ele propôs a Cristo usar o seu poder, usar a sua glória, usar a autoridade que o Pai lhe deu para transformar aquelas pedras em pães. Jesus iria ter que usar o seu poder divino para transformar as pedras em pães, ou seja, Jesus ia ter que fazer um milagre para que aquelas pedras se transformassem em pães. E era isso que o diabo queria. Queria que Jesus usasse o poder dele em benefício próprio, em benefício de si mesmo, porque Jesus veio para dar a sua vida,
para salvar todos aqueles que creem no seu sacrifício, na sua morte salvífica na cruz do Calvário. Jesus veio para entregar-se pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o tentador chegou diante de Jesus para que ele usasse o seu poder em benefício próprio. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que provém de Deus. Não só daquilo que sustenta o corpo humano, não só do alimento que alimenta o corpo físico, mas de tudo aquilo que procede de Deus, da palavra de Deus, das bênçãos de Deus, daquilo que o Senhor se expressa na sua palavra. Então, meu irmão, a primeira lição é: não ceda no momento da tentação. Mesmo que você esteja no auge da necessidade, não ceda à tentação, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer te envergonhar. Se Jesus tivesse cedido à tentação do diabo, se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, o inimigo iria de imediato dizer: olha aí, estás usando o teu poder divino em benefício próprio. Tu és apenas mais um como outros homens que só pensa em si e que só quer usurpar aquilo que é de Deus para si. Então Jesus ia ser comparado com o próprio diabo, que quis usurpar, que quis tomar o trono de Deus. E Jesus não pegou aquela palavra satânica, aquela tentação. Jesus repreendeu através da palavra. Então guarde essa primeira lição. Vamos seguindo para a segunda lição que aprendemos com Jesus na tentação no deserto. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Logo após a primeira oportunidade de tentar a Jesus, de pedir para Jesus transformar pedras em pães, o diabo agora tenta novamente ao Senhor Jesus, levando ele até o lugar mais alto do templo. O inimigo agora usa o Salmo 91, verso 11 e verso 12, para querer persuadir Jesus a cometer o pecado ou a desobedecer a Deus. Então ele leva Jesus até o mais alto lugar do templo e diz para Jesus lançar-se dali, porque está escrito que Deus daria ordem aos seus anjos para sustentá-lo, para que ele não tropece com o seu pé, nem sequer com o seu pé em pedras. E Jesus olha para o diabo e diz: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda lição que eu aprendo com Jesus é esta: não se ache o super cristão só porque Deus está com você. Muitas vezes, na caminhada da vida cristã, nos sentimos super crentes, super cristãos e queremos tomar decisões precipitadas, achando que pelo fato de Deus nos guardar, nos proteger, enviar anjos para nos livrar, Deus sempre estará disponível a nos livrar e a nos guardar, mas sempre que a gente obedecer a sua palavra. Se Jesus tivesse ouvido a voz do diabo e tivesse se jogado daquela altura onde ele estava, num lugar mais alto do templo, abaixo, Jesus teria morrido, porque ele estaria tentando ao Senhor, porque os livramentos do Senhor vêm sobre nós quando nós não temos saída, quando não existem portas abertas, quando não existe por onde sair. Aí o Senhor entra com o seu livramento, com a sua providência, como por exemplo Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles 3 jovens da fornalha ardente. Eles foram colocados ali à prova
lançados dentro da fornalha, e não existia outro meio deles serem livres da fornalha se não fosse o próprio Deus que fosse entrar naquele lugar e tirá-los daquela fornalha com vida, para a glória do nome do Senhor. Então, não se ache um super crente, não tente ao Senhor. Às vezes o perigo está diante de nós e nós não percebemos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo nos dá um bom conselho: abstende-vos da aparência do mal, ou seja, afastem-se da aparência do mal. Devemos nos afastar da aparência do mal e não se aproximar, não tentar o Senhor. Porque eu sou cristão, está acontecendo um episódio terrível ali, alguém está numa cena de briga com armas, está havendo um tiroteio entre bandidos e polícia. Eu sou um super cristão, eu vou passar lá e Deus vai me livrar, as balas não vão me tocar. Não tente ao Senhor teu Deus. O Senhor sempre estará disponível a nos livrar, a nos guardar, a estender a mão dele sobre nós. Porém, temos que estarmos em obediência à sua palavra, e sabemos que quando não houver solução para nós, quando as portas se fecharem, quando o abismo estiver diante de nós, o Senhor estará conosco para nos livrar, porque Ele é fiel. Então, não deixe que o inimigo arme a cilada e você seja derrubado nela. Vigie, fique atento para que Deus possa te honrar em todas as coisas. Mas como o inimigo de Deus, ele é astuto, não desiste fácil, nós temos que termos cautela. E foi o que aconteceu ali. O inimigo, após ter tentado Jesus primeira vez e Jesus não ter cedido à tentação, segunda vez e Jesus também não ceder à tentação, ele tenta pela terceira vez, a partir do versículo de número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A terceira lição que eu aprendo com o Senhor Jesus é: não troque a adoração ao verdadeiro Deus por prazeres passageiros, por ofertas passageiras. Muitas vezes o inimigo ele chega com essas propostas, como ele chegou para Jesus. Jesus era e é o Filho de Deus, e primeiro ele colocou em xeque a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele quis que Jesus se sentisse tocado pela tentação, que Jesus se sentisse cheio de ego, cheio de orgulho, quando ele disse: se tu és o Cristo de Deus. Jesus disse assim: eu vou provar a você que eu sou filho de Deus, e transformasse aquelas pedras em pães. Depois ele fala: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, para que Jesus usasse desse poder, dessa autoridade, dizer: eu sou o Filho de Deus mesmo, eu vou me jogar aqui e Deus vai mandar anjos ao meu favor e vai me livrar, que eu não vou nem sequer tropeçar com meus pés em pedras, assim como diz o Salmo 91. Porém, Jesus foi sábio ao tratar a tentação que o inimigo colocou diante dele. Jesus foi cauteloso, ele sabia que um passo em falso ele iria pecar contra Deus, ele iria fazer aquilo que o diabo queria, que era rejeitar a Deus e aceitar a proposta do diabo. E o que foi que aconteceu? O diabo agora leva Jesus até o monte mais alto, onde pudesse ter uma visão ampla de todo o domínio da terra. E ele ali mostra para Jesus toda a glória da terra, todos os reinos, e diz para Jesus: tudo isto eu te darei se tu se prostrar e me adorar. E Jesus repreende Satanás ali,
vai-te, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. E o texto diz que os anjos logo após chegaram, Satanás foi embora e os anjos chegaram para servir a Jesus. Então não troque aquilo que Deus tem para a sua vida, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Não troque as propostas de Deus pelos enganos de Satanás. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 44, vai dizer que o diabo ele é o pai da mentira e que ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Jesus estava repreendendo os líderes religiosos pela prática errada da palavra de Deus, por eles usarem a palavra de Deus, enganando as pessoas, fingindo postura de santidade, mas na verdade eles viviam pecando diante de Deus, mentindo e enganando as pessoas. E o Senhor Jesus fala que o diabo ele é o pai da mentira. Então não aceite as propostas do diabo. O diabo sempre vai colocar na tua cabeça para você tomar uma decisão precipitada, para você fazer algo que vai desagradar a Deus. Mas pense antes de tomar qualquer decisão se essa proposta que está vindo ao seu encontro, essa proposta de alguém, se realmente isso que está vindo para você é de Deus ou se é uma armadilha do diabo para que você caia dentro de um buraco, de um poço sem saída. Vigie, fique esperto, porque a palavra do Senhor diz, Tiago capítulo 4, versículo de número 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor diz, sujeitai-vos a Deus, ou seja, esteja debaixo da vontade de Deus, se coloque à disposição de Deus como servo simples e humilde e resista ao diabo, às tentações, às propostas. Quantas vezes o diabo tem iludido tantos jovens no mundo através de tantas coisas, das drogas, da prostituição, do engano, das festas, das bebedices, e o inimigo tem envolvido muitas pessoas através das suas propostas, através das suas armadilhas. E muitas vezes o diabo tem jogado muitos jovens na sarjeta e eles estão abandonados. E quantos que morrem nessa circunstância? E não deixe que o inimigo ache portas abertas na sua casa, na sua família. Deus é contigo. Deus é contigo. Se sujeite à suprema vontade do Senhor. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque os dias são difíceis, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. A palavra de Deus também nos diz a respeito do inimigo. Na carta escrita pelo apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, e o versículo de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está aí, procurando almas para tragar, almas para si. Ele anda bramando como um leão, semelhante ao leão. E um leão, quando está à caça da sua presa, ele fica ao derredor, se ocultando. Ele fica às escondidas. Ele fica ali por trás das árvores, por trás da moita, escondido entre a vegetação, esperando a oportunidade para atacar sua presa. E quando ele atacar a sua presa, ele vai a devorar, a matar, a estraçalhar. Assim é o inimigo. Ele fica ao derredor procurando uma oportunidade. Por isso que o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda semelhante a um leão, bramando, procurando a quem possa tragar. Então fique alerta, porque o diabo ele anda como um leão, mas ele não é o leão. O leão é o Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá.
que luta por nós, luta para vencer o inimigo, luta para derrotar o inimigo. Então, se você fizer o que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, resista, seja comprometido com Deus, busca Deus, ore mais, leia mais a palavra do Senhor, dedique momentos de reflexão na palavra de Deus, tire um momento a sós para você orar, para você falar com Deus, vá ao templo, vá até a igreja e ore ao Senhor, vá buscando forças para que Deus possa te orientar em todas as suas decisões. Então não deixe que as armadilhas do inimigo enlace a tua vida e a tua família. E eu venho como canal de bênçãos para dizer para você que nenhum mal te sucederá se você permanecer na presença do Senhor. O Senhor vai te livrar de todos os adversários. O Senhor vai te livrar de todos os ataques do inimigo se você estiver orando ao Senhor, buscando a sua palavra, jejuando, cada dia mais santificando a sua vida ao Senhor, entregando de coração a sua vida para Cristo. Então, cuidado com as ofertas que o mundo oferece. Aparentemente parece ser muito bom. Provérbio diz que há caminhos que ao homem podem ser perfeitos, mas o final é de morte. Parecem tão bonitos, tão bons, mas no final leva o homem ao abismo. E Deus está falando com você. Deus está falando com você. Peça orientação a Ele. Ore ao Senhor. Peça discernimento ao Espírito Santo. Porque o inimigo, ele é astuto. A palavra de Deus diz que ele se transfigura de anjo de luz. Ele é enganador. Se ele consegue se transfigurar de anjo de luz para enganar as pessoas, imagina o que é que ele pode fazer se você não ficar alerta e ouvir a voz do inimigo e aceitar as propostas do diabo e aceitar aquilo que o inimigo tem colocado diante de você. Não, diga não para o inimigo, diga não para o tentador, diga não para Satanás e diga sim para Jesus. Diga sim para as propostas e para os projetos de Deus para a sua vida. Diga: Senhor, eu quero viver os projetos de Deus. Senhor, eu quero viver os teus sonhos, os teus milagres. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver, Senhor, o que está no teu coração. Que eu possa viver aquilo que o Senhor sonhou antes mesmo de eu sonhar. Aleluia! A bênção e a glória de Deus seja derramada constantemente sobre a tua vida, meu irmão. Amém? Eu aqui fico com a mensagem de hoje e que você possa estar acompanhando a gente nos próximos vídeos, nas próximas mensagens, em o nome santo do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoadíssimo e que você possa ser impactado com a verdade.